Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais. Pelo Canal 22, Larga Brasa na TV. Daqui a pouco nós vamos ter grandes entrevistados hoje. Davi Zaia, que tem um passado sindical, político, e que vai nos falar sobre uma série de novidades que vamos ter na região de Ribeirão Preto. Vamos ter a Regina Maria, que é a presidente superintendente do IPM. Vou falar as mudanças que ela quer fazer. A Maria Regina Vitório. E nós vamos agora também fazer um comentário. Comentário que está deixando a todos intranquilos, preocupados com esta situação de Brasília. Uma tal de segunda turma do Supremo Tribunal Federal fez uma maracutaia, um cambalacho, que soltou o Zé Dirceu. Bom, aí atrás dele veio o Palocci. Só que aí o Fachin disse assim, olha, para poder liberar o Zé Palocci, ou Antônio Palocci, só se passar pelo pleno. Sabe o que quer dizer isso? Só se todos os ministros derem o seu sim. Caso contrário, não. Então vamos aguardar. Porque isso já deixou a todos, olha, chateados, chocados, querendo ir embora do Brasil. Fica com ele, rouba o que quiser, vai! Pelo amor de Deus, não é possível. Bom, mas aí nós tivemos outros aspectos a serem focados. Igual ao caso do Zé Dirceu, nós temos 210 mil presos na mesma condição. Você acha que eles vão soltar os pobrinhos? Pois sim. Olha, gente, isso não é bom nem falar, viu? Que a gente já fica tão para baixo. E nós estamos aguardando um telefonema do Lucinho Mendes, porque ele acompanhou mais uma operação. Aqui a operação é a ação da polícia, do GAECO, etc. Mais uma. Andaram prendendo 2 advogados aí, né? Já telefonou aí, ô Denis? Não? Quando telefonar, você me avisa, por favor, porque o Lucinho vai dar os detalhes. Prenderam um advogado e uma advogada. Só que não entrou na operação a Polícia Federal. Tá certo? Não entrou na ação a Polícia Federal. E eu quero dizer mais para vocês. Quero dizer que a roubalheira do governo continua. O governo está mentindo para a gente. Está dizendo que está tudo bonito, que a economia está efervescente, pujante. Está dizendo que o povo está comendo carne, indo ao supermercado. Estão mudando de marca. Se ele tinha um arroz melhorzinho, ele vai lá e pega um arroz mais quebrado que arroz de terceira, já se diz. Feijão, ele vai mudando de marca, certo? Vai mudando de marca. É isso. Quem está aí, o Lucinho? Alô, Lúcio Mendes, boa tarde. Boa tarde, Morandini, boa tarde, telespectadores do Larga Brasa na TV+. Terminou há pouco, Morandini, aqui na sede do Ministério Público Estadual, o pronunciamento do Procurador do Estado, de Justiça do Estado, e do promotor do GAECO, Leonardo Romanelli, a respeito da Operação Coiote. E eu vou ser já direto, informando o que foi colocado para a imprensa nessa coletiva. São os presos na operação coletiva, são 2 advogados, aliás, um advogado e uma advogada, o Daniel, os advogados Marco Antônio Zacarias e Ana Paula Vargas de Melo, que fez parte, inclusive, da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, a OAB, até pouco tempo atrás, aqui em Ribeirão Preto. Também foi preso o funcionário do Fórum de Ribeirão Preto, o servidor Paulo Rogério Poleto, além de duas pessoas, uma estagiária e outra um rábula, né, uma pessoa que ainda não é estagiária de Direito, o Daniel da Silva e a estagiária Luciana Andréa do Nascimento, que trabalhavam no escritório dos advogados. Repita os nomes. O que acontecia? Repita os nomes dos advogados. Pois não, Morandini. Repita os nomes dos advogados presos. Marco Antônio Zacarias e Ana Paula Vargas de Melo. E a acusação contra eles, qual é? A acusação são várias acusações.
associação criminosa, extorsão, falsificação e corrupção passiva. O golpe era o chamado golpe da fumaça. Prometia limpar ou retirar, subtrair documentos de processos que envolviam várias pessoas, inclusive empresários, e até 3 pessoas na Operação Sevandija foram visitadas, entre aspas, os parentes, nesse sentido. A Maria Zueli, que está presa, o Walter Gomes, que está preso, e o Marcelo Pachino, que morreu já faz, desde janeiro, quando ele acabou cometendo contra a própria vida. Na verdade, era a promessa de que documentos seriam retirados dos subtraídos processos da Justiça. Subtraídos Dos processos. Exatamente. E teve um empresário, agora recente, que os familiares foram procurados e a pedida desse grupo, né, dessa organização criminosa, foi de 9 milhões, viu, Morandir? Mas não foi Tinha fácil. até estagiário no meio? Teve uma estagiária, né, a Luciana André. Ajudante de capeta? Hã? Ajudante do capeta? Todos negam que estivessem participando de uma associação criminosa, de uma organização nesse sentido, através de seus advogados. Agora, o GAECO, né, já deu encaminhamento a esse procedimento essas prisões, é bom que a gente mencione, são prisões temporárias, viu, Morandir? Mas está preso, né? E a OAB foi avisada? A OAB Acompanhou? foi avisada através do coordenador de prerrogativas, o Dr. Júlio Mocim. Ele acompanhou toda a movimentação do GAECO hoje pela manhã, com a Polícia Militar, nas prisões temporárias, e também 8 mandatos de busca e apreensão em escritórios e nas residências, sempre acompanhados pelo representante da OAB, o Dr. Júlio Mocim, viu, Manandino? Como é que chamou a operação, Lúcio Mendes? Coiote. Coiote? Coiote. Coiote. Bom, e esse grupo fazia parte daquele que estava assessorando o Walter Gomes, é isso? Não, na verdade, os citados que já foram envolvidos e presos, inclusive da Operação Sevandija, eles seriam vítimas desse golpe também, viu, Maradinho? Ah, é? Porque familiares foram procurados no sentido de que eles teriam algum benefício com relação aos seus processos se pagassem determinadas quantias. A informação do Dr. Leonardo Romanelli é que para familiares da Maria Zueli, um pedido de R$300 mil. Mas, familiares da doutora Zueli, um é delegado e o outro é advogado. O outro é advogado. Você já ouviu dizer que lobo come lobo? Por aí mesmo. Tudo começou, como sempre bem começa, com uma pessoa que procurou o GAECO, se dizendo vítima dessa organização criminosa meses atrás. A Justiça aqui em Ribeirão Preto, a Justiça do Estado, através do GAECO e da Procuradoria, ficaram realmente preocupados, até trabalharam concomitantemente ao trabalho desenvolvido pela Operação Sevandija, porque a preocupação, e aliás, bem a propósito, é que esse tipo de situação poderia denegrir a imagem do trabalho realizado pelo GAECO em Ribeirão Preto, principalmente. E por isso mesmo essa operação, a força-tarefa foi montada entre a Procuradoria e a Promotoria do Ministério Público Estadual, e aí muitas pessoas estão perguntando por que a Polícia Federal não participou do caso. Eu perguntei para o doutor Edson. Eu falei com o doutor Edson. Não teve nada a ver com essa história. Não entrou a Polícia Federal, porque eu falei com o doutor Edson, o delegado-chefe da Polícia Federal. Ele esteve aqui no programa. Sim. E eu perguntei a ele e ele disse que não entrou a Polícia Federal porque era assunto estadual. Estadual. Era do Ministério Público. Exatamente. Tá? Aliás, na próxima semana nós vamos entrevistá-lo. Tá? Ô, Lucinho, muito obrigado, viu? Mas como tem maracutaia por aí. E conte comigo sempre, você sabe. Tá certo. Mas como tem maracutaia por aí, hein? Pelo amor de Deus! Uma organização criminosa para dar um golpe nas pessoas envolvidas na Operação Sevandija, Brasil. Lobo chega a comer lobo. Obrigado, Lúcio. Ok, Ronaldinho. Um abraço a todos os seus telespectadores. Muito obrigado.
Depois do intervalo, eu vou entrevistar o Davi Zaia, deputado estadual, que inclusive tem uma longa história e tem notícias boas para Ribeirão. Ele veio visitar a AgriShow. E em seguida, eu vou falar com a Maria Regina, que é superintendente do IPM, funcionária de carreira. E ela tem que mudar, mexer no doce. Se não mexer no doce, vai amargar, vai azedar. Depois do intervalo. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Comunicado importante. Em virtude da grande procura das casas do empreendimento residencial Vida Nova Ribeirão, a Coab e a construtora Pacaembu prorrogaram o prazo para você realizar o sonho da casa própria. Compareça na Praça Carlos Gomes, no centro de Ribeirão Preto, das 9 às 18 horas, até o dia 13 de maio, inclusive aos sábados e domingos. Para mais informações, ligue 0800 777 3236 ou acesse www.pacaembu.com. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. Quando o país está em crise, até a empresa grande tem medo de investir. Mas eu queria saber por que aqui em São Paulo é diferente. Elas vêm e investem aqui sem medo. Porque aqui tem as melhores estradas, é o famoso estado que não para? Pode ser. Mas uma coisa me surpreendeu. Um programa do governo de São Paulo que dá consultoria de graça para empresas como essa. Desde encontrar o lugar perfeito até a mão de obra. Isso é inovação. E é com trabalho que a gente chega lá. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Voltamos a apresentar Larga Brasa na TV. Davi Zaia, deputado estadual, PPS, boa tarde. Boa tarde, Morandini. Prazer Já falar me entrevistamos com em você. outros tempos, né? Outros tempos, já E estivemos não aqui. só tempos de político, como também de sindicalista. Sindicalista. Né? Muito tempo na Banco Os Nossa bancários, Caixa, Sindicato dos Bancários, Federação dos O que é Bancários. pior, a luta sindical ou a luta dentro dos conformes políticos atuais? Não, elas se equivalem, né, do ponto de vista de dificuldade. Né? Na luta sindical, eu dizia que você tem um foco mais dirigido, né? O interesse do trabalhador e a negociação com o patrão. Embora, é claro, o sindicato também acabe se preocupando com todas essas outras questões mais gerais do país, mas o foco é mais dirigido. Um mandato parlamentar, você tem que cuidar de todas as questões da sociedade, né? Então, é mais complexo e os interesses são mais diversos. Agora eu pergunto, dentro do setor sindical, nós tivemos agora a retirada da contribuição sindical. Isso vai atrapalhar ou o sindicato tem como subsistir sem isso? Aí nós vamos ter casos diferentes. Tem sindicatos que têm um índice de sindicalização alto, né? Então esses têm chance de sobreviver, vão ter uma perda de receita, porque você tinha uma receita fixa de março
que era compulsória. Então, essa, se o Senado aprovar, deixa de existir. Mas os que têm um bom índice de sindicalização conseguem sobreviver, porque tem a receita da mensalidade. Agora uma coisa. Aqueles que viviam só do imposto sindical vão ter muita dificuldade. Não é muito sindicato para um país como o nosso? É muito sindicato. São milhares e milhares. Né? São 11 mil sindicatos, mais ou menos, de trabalhadores e mais sindicatos de empresários. Então, se você fizer um acompanhamento da imprensa hoje, quase sempre tem alguém propondo criar um sindicato. Briga no sindicato, cria outro. E isso assim, a Constituição de 88, né, ela estabeleceu a liberdade sindical, mas ao mesmo tempo manteve a unicidade. Então, isso significa o quê? Que só pode ter um sindicato de uma categoria num determinado município ou num conjunto de municípios. Quer dizer, então fica um núcleo fechado, né? Antes da Constituição de 88, para você constituir um sindicato, você tinha que constituir uma associação. Aí essa associação tinha que associar pelo menos 1/3 dos que você queria representar. Do universo, né? Do universo que você queria representar. Quando você tivesse 1/3 associado, significava que você já tinha uma representatividade naquele universo. Então, você requeria ao Ministério do Trabalho a carta sindical. Aliás, esta carta sindical serviu para fazer muita política naqueles tempos atrás. Sim, porque aí o governo também exercia um certo controle. Então, a Constituição de 88 veio e disse, não, agora é autonomia, cabe ao trabalhador decidir. E aí permitiu que muitas vezes se crie um sindicato sem representatividade, né? Esse foi o outro lado da liberdade e autonomia de se criar alguns sindicatos. Mas os sindicatos que estão aí, os sindicatos que têm já uma longa tradição, têm luta, né? E vão ter que se adequar a essa nova realidade. Eu vou falar sobre o tema que nós combinamos aqui de abordar. Não, mas com a gente não tem problema, podemos conversar. Mas eu vou lhe contar uma coisa. Mudaram-se muitos tempos, né? Mudou muito esse tempo. Eu lembro que o sindicalista saía para a rua com aquele elan de lutar pelo seu salário, pelas benesses de um acordo coletivo e tudo mais, e ia conscientizar, ia, enfim, falar com os seus associados, com aquelas combis com alto-falante de mão e tal. Agora houve uma greve aqui, e eu fui como repórter conversar, nenhum era do setor que estava em greve. Eram todos terceirizados, ganhando 100 e pouco por dia, mais um sanduíche, mais um guaraná e mais os outros breguetes. Terceirizados, cidadãos segurando na porta os trabalhadores sindicalizados que queriam entrar. E não entra porque vem porrada. Geralmente eram de academia. Esse é um... Na verdade, o que a gente está tendo é uma mudança muito grande no mundo do trabalho. Sim, né? Mas não precisava fazer terceirizar na hora da reivindicação. Os sindicatos precisam retomar esse trabalho de conscientização, de trabalho de discussão aprofundada com a categoria. Agora, outra coisa. Você é deputado. Qual região que você representa, Davi? Olha, representa o Estado de São Paulo. Claro, o Estado de São Paulo. De onde você emana? Surgiu? Eu morei durante 40 anos em Campinas, sou nascido em Cordeirópolis, né? E hoje resido em Taubaté, né? Porque... Cordeirópolis, para quem não sabe, é logo no início da rodovia Bandeirantes. Começa a Bandeirantes ali, né? Passa o Washington Luiz e começa o Washington Luiz também. Então, um entroncamento ali importante. Mas eu, então, tenho assim... E como eu sempre tive um trabalho dos bancários, na Federação dos Bancários... Bons tempos. O meu voto é muito espalhado no Estado, né? Então, aqueles que conheceram o seu trabalho, continuam. Então, aqui mesmo em Ribeirão, eu tive 1.700 votos, né? O pessoal do PPS, aqui tem me ajudado, né? Na região aqui tem um trabalho, né? E tenho voto em Campinas, voto em Cordeirópolis, né? Então, minha votação é bastante espalhada. Eu não... Tem deputados que têm, assim, 50 mil votos num município e depois 30 espalhado. O maior município que eu tenho voto ainda é São Paulo, com 8 mil votos. E 7 mil em Campinas. E o restante pulverizado no resto do estado para chegar nos meus 81 mil, que foram os votos que eu tive na última Em primeiro lugar, o que você conseguiu com o governo Alckmin para as rodovias?
que o pessoal está falando por aí, veio o pessoal de Santa Rosa, o presidente da Câmara, o pessoal todo. Não, o governo do estado tem um programa importante, que é o programa Microbacias. Sim. É um convênio do governo do estado, já de vários anos, né, com o Banco Mundial, e esses recursos vêm para as áreas rurais, né? Então, onde você tem uma associação de trabalhadores, uma cooperativa de trabalhadores rurais, eles fazem um projeto e o programa financia. E agora o governo do estado, através do secretário Arnaldo Jardim, né, conseguiu... Da Agricultura, né? Da Agricultura, o secretário da Agricultura, é que administra esse programa Melhor Bacias, né, Microbacias, melhor, conseguiu e assinou na semana passada, né, lá em São Paulo, um convênio com 46 municípios, porque além dos recursos que foram destinados para as cooperativas e associações de trabalhadores, né, foram mais 30 milhões de reais para melhorar as estradas, justamente para poder escoar os produtos agrícolas de estradas rurais, né? E aqui na perenizar, região, né? Perenizar, dar melhores condições. E aqui na região, né, foi contemplado o município de Ribeirão Preto, o município de Brodowski. Quais estradas? Né? Quais rodovias? Eu não tenho aqui detalhado Não, todas bem. as estradas, né? O município é Ribeirão. Igarapava, né, o município, né? Então, é um recurso importante, né? Nós estamos vivendo uma crise danada no país, amor de Deus. né? Então, receber esses recursos para melhorar as estradas rurais é muito importante. Barretos também recebeu, né? Então esse foi um recurso. E além disso, né, também houve recurso para reformar 18 casas de agricultura no estado de São Paulo, né? Está mais na região de Franca, mas Patrocínio Paulista também foi contemplado. Pega Batatais, Patrocínio, Franca e tal, Franca, né? Então foi contemplado Agora, 18 municípios. Né? Antigamente nós tínhamos as casas de agricultura, os setores da Secretaria da Agricultura, que realmente se empenhavam na orientação do agricultor, no aprimoramento genético, no aprimoramento do tipo de café, de outras coisas mais, cujas culturas eram da região, né? Depois nós deixamos um tempo de ter tudo isso, ficou mais por conta lá do setor federal e algumas cooperativas, não é verdade? Na verdade, hoje você continua tendo, através da Secretaria de Agricultura e através, principalmente, do IAC, né, que é o Instituto Agronômico, e os outros institutos, né, muito investimento nessa área. Né? Hoje mesmo eu vim também para participar da AgriShow. Sim, e agora isso que eu ia falar. Agora você que é ligado ao setor... Claro, agora à tarde nós vamos ter uma reunião lá, inclusive comandada pelo secretário Arnaldo Jardim, com pequenos agricultores. Né? E para você ter uma ideia, né, o IAC está lançando ali na AgriShow, né, novos cultivares de amendoim, né, de milho e de cana, né, que são importantes e de feijão, melhor. Feijão, milho e amendoim. Pouca gente sabe que todo mundo vê esse mar de cana que tem aí, que quando um talhão faz 5, 7 anos, hoje parece que está indo para mais um pouco, ele tem que ser renovado. Então, o plantador de cana tem que plantar naquele lugar plantas oleaginosas, que produzem óleo, não é isso? E nitrogenam a terra, não é? Isso mesmo. E aí o amendoim é muito usado. Claro, o amendoim. Né? Tanto que aqui Dumont, aqui do lado, é um grande produtor. Né, foi de primeiro amendoim, lugar. Primeiro lugar. Né? Então é isso tudo. E o IAC tem dado Os mais um grande idosos apoio. Batem palma, né? Por causa do amendoim, né? E nós temos, então, eu inclusive presido também na Assembleia, uma frente parlamentar que visa incentivar justamente isso, né, que o senhor falou, que é a extensão rural, que é um trabalho feito pela CAT, né, que é a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, e que é fundamental para levar esses conhecimentos que os institutos de pesquisa produzem, no sentido de você ter um amendoim mais produtivo, melhor resistente às pragas, o milho, né, o feijão agora, que, né, nesse novo, para levar essa tecnologia também para o pequeno agricultor, que é o grande desafio. E tem uma outra coisa, pouca gente sabe. O pessoal acha que a cana traz, vamos dizer, uma série de problemas e tal, que pulveriza, né, agrotóxico, isso não é? Mas não sabe
que hoje a cultura da cana ela é tratada com o biotério. Por exemplo, eles descobrem um tipo de uma broca. Eles sabem qual é o antídoto daquela broca. Eles pegam aquela broca, multiplicam no laboratório e jogam na lavoura. Quer dizer, sem jogar qualquer tipo de herbicida, qualquer tipo de mata-inseto, eles jogam esse tipo que não faz mal para ninguém, a não ser para a broca. Não, há muitas pesquisas hoje sendo desenvolvidas. Ontem mesmo, num debate na Comissão de Ciência e Tecnologia na Assembleia, com a pessoal da FAPESP, sim, que é a nossa fundação que financia pesquisas, né? Recebíamos lá uma pesquisa que agora está começando a dar resultado para poder, por exemplo, através desse sistema de desenvolver, né, o combate ao cancro cítrico, sim, que é um problema sério para todos a produção de laranja, né? O estado de São Paulo. Quando tinha isso no laranjal, tinha que cortar tudo. Tinha que cortar tudo. E se não corta tudo, tinha uma luta dos agricultores, às vezes não entendia, falavam, não, vamos tirar só o pé que está doente. Não, aí ela já espalhou, se você não tirar tudo, isso amplia o cancro cítrico. Então agora, através da pesquisa da FAPESP, está se desenvolvendo, né, um componente natural que vai poder combater o inseto que provoca o cancro cítrico sem precisar pulverizar com cobre, que é um metal, sim, pesado que contamina de fato o meio ambiente. E a água e o subsolo. Então as pesquisas estão, o Estado de São Paulo, né, principalmente através da FAPESP, das nossas universidades, né, tem muita pesquisa andando para melhorar e o agronegócio, sim, é o que mais demanda pesquisa. Então o Brasil, comparado com o mundo, nós somos 2%. Né, 2% do tamanho, 2% do produto interno bruto, mas no agronegócio nós somos perto de 6%, e da pesquisa em agronegócio também nós somos acima da média, porque há uma demanda grande. Quem quiser ver isso vai em Piracicaba. Piracicaba é a nossa Exalc lá. Exato. Escola Superior Agrícola Luiz de Queiroz. Luiz de Queiroz. Agora, uma outra coisa. Você veio também aqui para nos dizer dos municípios que, vamos dizer, pretendem ser amanhã estâncias turísticas. E em não podendo ser por enquanto, vai ter o tipo de uma verbinha para se preparar. Quais são os municípios na nossa região? Então, nós aprovamos já há dois anos e meio atrás uma lei na Assembleia que permite que os municípios que pretendam ser estância turística, né, possam ter, como se fosse uma categoria de acesso, como acontece no futebol. Né? Então a lei mas permite... sem Federação Paulista sem Federação Paulista. A Federação Brasileira. Só com critérios estabelecidos, né, para poder ser. Então a lei permite que até 140 municípios do estado de São Paulo possam ser declarados municípios de interesse turístico. E aí eles passam a receber uma parcela da verba do DAD. Na próxima semana, nós vamos votar na Assembleia os primeiros 14 municípios do estado de São Paulo que vão ser levados à categoria de municípios de interesse da nossa região, você se lembra? Daqui nós temos Brodowski, né, que nada mais justo que justifica, e Monte Alto também, que está aqui próximo, também vão ser... E já temos Batatais, que já é, né? Batatais já é estância turística. E agora, dessa vez, vai Rifaina também, né? Rifaina também está no processo, também está no rol, né? Município de interesse turístico. Ô, Davi Zaia, você que lutou tanto assim, você já viu a política tão difícil quanto está agora? Em primeiro lugar, você precisa chegar num lugar e explicar por que você é política e que que banda da política você é. Não é verdade? Na verdade, nós vivemos um momento muito difícil no país, né? Todas as denúncias e tal, né? Nós temos defendido que nós temos que aprofundar esse processo de investigação. Tem jeito nesse país, tem jeito. Né? Acho que tem, né? A população, o que é importante nisso? Eu acho que nós estamos num processo democrático. Então a população tem importância a cada 4 anos, tem a possibilidade a cada 4 anos de escolher, né? Numa eleição, prefeito e vereadores, no outro presidente, governador, deputados. Né? O que eu acho que é importante é que a população cada vez mais participe, cada vez mais acompanhe, né? Porque é claro que você pode eleger um prefeito que pode consertar a cidade, né? E depois pode eleger outro que em 4 anos dá um estrago que demora depois 15 para consertar. Nós sabemos, né? Nós sabemos. Então,
é importante ter pessoas com seriedade, né, trabalhando nisso. E acho que o processo que nós temos é o processo democrático, né? Importante o trabalho da divulgação, da imprensa, o debate que se faz, para que a gente possa ir consertando o país, né? E acho que a Operação Lava Jato tem um papel importante nisso. Se eles não atrapalharem, né? Em cima. Tudo tem que ser feito dentro das regras, né? Então, você até citou na abertura do programa, né, que de fato a nossa legislação diz que só pode ficar preso aquele que já tem pena, pelo menos em segunda instância, né? Então isso foi a justificativa para soltar o Zé Dirceu, porque ele tem uma pena já de 31 anos, mas ainda em primeira instância. O Tribunal de Porto Alegre ainda não julgou, né? Nas nossas prisões estão assim, 40% de gente que está lá não tem ainda a condenação definitiva. E está todo mundo preso. E está preso. Então, na verdade, esse é uma questão que, inclusive, precisa ser resolvida, debatida muito, né? Para que a gente tenha condições de tratar todos de maneira igual. Ô, Davi, quando você passar por aqui, vem me visitar, é um prazer. Venho sim. É um prazer muito bom e a gente conversa com os seus telespectadores. A gente bate esse papo aqui. Muito bom. Às vezes dá umas pisadas no calo, você tira o pé, a gente vai. Tá ótimo. Até agora você não tirou o pé de nada. Não. Nós vamos debatendo tudo isso. Muito obrigado a você pela vinda. Muito obrigado, meu amigo. Sempre. Quando tiver uma novidade, telefona pra gente. Obrigado. A Maria Regina do IPM vai falar depois. É do Sasson também, hein? E é funcionária de carreira. Porque tinha gente que era funcionário de carreira, mas saiu de carreira. Não, essa é de carreira mesmo. Está aí há muitos anos no setor e conhece o assunto. Depois do intervalo, já. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Comunicado importante. Em virtude da grande procura das casas do empreendimento residencial Vida Nova Ribeirão, a Coab e a construtora Pacaembu prorrogaram o prazo para você realizar o sonho da casa própria. Compareça na Praça Carlos Gomes, no centro de Ribeirão Preto, das 9 às 18 horas, até o dia 13 de maio, inclusive aos sábados e domingos. Para mais informações, ligue 0800 777 3236 ou acesse www.pacaembu.com. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Larga a brasa na TV. Maria Regina, boa tarde. Boa tarde, dona Gê. Maria Regina, você está tentando mexer no doce, tentar dar um jeito para poder viabilizar o IPM e o Sasson também? Uma coisa está meio ligada à outra também. Exatamente, né? As duas coisas, né? No meu propósito, desde o momento que o Nogueira me chamou,
foi... Você é funcionária de carreira. Eu sou Foi concursada. Você contou sua história para mim no dia 8 de março. Isso. Fui concursada em 92. Aliás, foi uma grata surpresa. O concurso foi em 91, na verdade, né? Fui chamada em 92, naquela época que o Gasparini estava trocando todos os servidores para cargo efetivos, que eram seletistas antes, né? E foi nesse momento que eu entrei, trabalhei 2 anos da Fazenda, aprendi muito por lá e, em função disso, fui para essa autarquia, o IPM, quando foi criado em 94. Eu sou uma das primeiras funcionárias de carreira, eu sou a primeira funcionária do IPM, o resto era tudo os cargos de comissão, tinha sido nomeado lá antes, né? Antes era tudo no Sasson, né? É. O Sasson era o Instituto de Previdência e de Atendimento à Saúde. E em nome disso, Morandini, que eu agradeço essa oportunidade, né? E a gente precisa melhorar mais esse canal de comunicação com a população, sobretudo com os servidores, né? Os segurados, que são pessoas interessadas, que nesse momento difícil que a gente está atravessando, momento difícil político do Brasil, né? Momento difícil econômico do Brasil e também da cidade, né? Para todos nós, existe muito boato, né? Muitas está vinculado a Brasília aqui, a questão vai mudar aqui, vai mudar lá, o que vai mudar, não é verdade? E particularmente nesse debate acalorado que está acontecendo no Congresso Nacional em função das 2 reformas, a trabalhista e a da Previdência, é muito comum que as pessoas pensem que as 2 coisas estão relacionadas. Algumas, na verdade, estão, né? Outras não necessariamente. E nesse caso dessa mini reforma que a gente pretende colocar, ela está sendo necessária porque essa segregação de massas, que a gente chama, aí fala segregação de massa, né? A maioria das pessoas está pensando que é macarrão, né? As pessoas não conseguem entender, são termos muito técnicos, de difícil compreensão. Eu tentei falar com o Rui Brunini hoje, ele falou que estava impossível ele atender até o telefone. Falou rapidamente. Em função de que todo mundo... Eu pedi para ele uma coisinha pequenininha. Falou, Morandini, eu vou passar para você, mas me aguarda um pouquinho, porque eu estou aqui perdido, porque lá em cima não permite que ele dê a orientação. Isso. E todo mundo telefona perguntando. Isso. 135 não para de ligar, né? Porque as pessoas estão muito inseguras. Todo mundo, principalmente, né? Assim, porque a gente está ouvindo muito falar assim, perda de direitos sociais, se outros direitos, garantias constitucionais como o direito adquirido, né, vão ser respeitados. Que são aqueles que já estão na bica para serem aposentados. Não é? Vão ser prejudicados. Isso. Né? Então, esse nosso ajuste da segregação de massas, ele não tem nada a ver com a reforma. A reforma, apesar, né, de que em algum vai ter que reformar aqui depois, sim, baseado no que fizer lá. Sim. Mas aí cada estado isso, vai ter a sua normatização isso, e cada município que tem o instituto também. E claro que a reforma, né, independente a gente discutir o mérito, se ela é positiva ou não, se ela é boa ou não estou aqui para a gente falar disso, ela tende a trazer uma economia para os regimes próprios, né, para cortar um pouco dos benefícios concedidos, sim, aumentando, claro, o prazo da idade, o tempo de contribuição das pessoas. Mas esse reflexo... Daqui pra diante, né? Exatamente. Daqui pra... esse pessoal não vai mexer quem está com o direito garantido. E com isso... E é alimento, né? Isso faz parte do entendimento jurídico de alimento. Exatamente. Né? E com isso não vai trazer nenhuma solução para um problema que poucas pessoas sabem, né, os próprios segurados, o cidadão sabe, que a gente tem atravessado já no final do outro governo e que vem se acentuando com esse novo governo, que é o aporte... Deixa eu falar a verdade. Tiraram muito dinheiro do IPM. Tiraram muito dinheiro. Ao longo desse tempo todo... Mas deixaram no caroço. Algum desses recursos acabou até voltando, mas o problema não é só esse. Voltando porque tirou de outro lugar para poder cobrir. Exatamente, piorando. Então tirou de dentro da prefeitura o dinheiro que era para cobrir emergências e etc. e passou para o IPM, que houve uma necessidade legal. Exatamente, daí a situação calamitosa que a gente ainda vive, apesar de que esse governo não tem... Esses esmorecidos, a gente tem trabalhado muito, eu acompanho sempre o meu colega Alexandre, que é da Coordenadoria de Limpeza, né, da cidade e da Controladoria, a gente vai nesse programa Passa Limpo, a gente vai nas praças, a gente tem tentado arrumar a cidade, mas
a crise é muito grande. Então, em Não, função e a cidade disso... foi estragada de A a B, né? Exatamente. A Z. Então, nesse aspecto, eu como gestora, né, apesar de servidora, de estar sempre em primeiro plano... E vai atingir você também. Exatamente. A gente está trabalhando, eu estou trabalhando em nome da nossa categoria, numa perspectiva futura. Independente dessa que vai mudar pela Constituição, que Esse nós não é não aquele temos... que é comissionado, que está lá, amanhã muda o governo, ele Vai cai embora. fora e deixa Não. os abacaxi tudo lá, como já aconteceu. Daqui 4 anos, daqui 8 anos, daqui 40 anos, eu espero ainda estar vinculado ao IPM, não é? De alguma forma, como os demais segurados. Então, a nossa preocupação, né, essa preocupação do governo, qual foi? O governo está tendo que cada mês, essa corrida que você acabou de comentar no INSS, tem acontecido conosco também. Média de 40 a 50 aposentadorias por mês. Pessoas que antes não aposentavam porque tinha o ticket ou porque ia complementar mais um quinquênio, uma sexta parte, né, que ia melhorar a aposentadoria, ele estava esperando isso acontecer, mesmo já tendo os direitos preservados. Mas ele está inseguro. Ele não quer mais esperar, ele está querendo aposentar agora. O que isso tem acontecido? Em 2011, né, a gente teve uma lei complementar 2504. Essa lei, ela fez uma cisão no IPM, ela separou o IPM em duas partes. A gente 2011. a gente tem servidores que foram admitidos até 31 de dezembro de 2011 que pertencem a um fundo. Muitos vezes o servidor nem sabe disso. Ele pertence a um fundo que vai ser custeado, basicamente, daqui para frente, mais pelo Tesouro do que por contribuições. E um novo que foi criado... Deixa eu entender. Pois não. Antigamente, nós tínhamos o SASSUM. Sim. O SASSUM abrangia a parte de atendimento à saúde e a parte do previdenciário. Sim, o FAM foi criado lá no SASSUM. O FAM. Isso. Aí nós tivemos o FAM, que foi o primeiro fundo de amparo ao municipário. Isso. Ou assistência municipária. Isso. Aí, o que aconteceu? Ao assim proceder, o setor federal, Ministério da Previdência, que não era esse, mas passou a ser, ele começou a pagar ao município uma X parte, uma cota parte, relativa o que seria de responsabilidade deles e que depois o FAM, ou em seguida o IPM, assumiu. Certo? Então ele começou a passar. Era o direito dos trabalhadores no INSS, vamos assim dizer. Então ele passou a repassar para cá. Só que aí nós tivemos mais agregados e aí houve essa lei que separou. O que diz a lei? A lei diz assim, que em o Instituto não podendo cumprir com as suas obrigações, este grupo, certo? Ficaria vinculado a um fundo de responsabilidade do Tesouro Municipal. Exatamente, Mas, bem lembrado essa época do FAM que você colocou, esse fundo era um fundo... Não era FAM mesmo. FAM. Ele era só para complementar as aposentadorias. Ele não era, de acordo com o artigo 40 da Constituição, um instituto de previdência, porque isso foi muito incipiente naquele momento. O Estatuto dos Servidores Federais, 8.112, foi de 90, então foi a partir daí que começaram a surgir esses fundos. O SASSUM, ele já tinha essa previsão. E já fazia, já cumpria com esta missão. Isso, só que aí, com essa regulamentação, que na verdade veio em 98, com a emenda 20... Emenda 20. Houve uma obrigatoriedade de separar a caixa. O caixa da Previdência ele tem que ser exclusivo, ele não pode custear juntamente os programas de saúde. Por exemplo, separou o SASSUM. Foi assim, o SASSUM ficou na separamos antes, né? Mas aí depois já veio essa obrigatoriedade. Foi um objeto de cobiça de tudo quanto é prefeitura. Exatamente, porque é exatamente como é o IPM, né? Porque hoje a gente tem em recurso quase 300 milhões. As pessoas olham para esse dia e falam assim, nossa, tem muito dinheiro lá. Mas ninguém sabe de como que a lei determina que esses recursos sejam utilizados. Eles não podem, né? Nesse caso dessa separação que eu estava tentando dizer, eles não podem ser usados de uma para outra. E é exatamente isso que esse projeto está tentando propor. Essa lei dos que passam a ficar de responsabilidade do Tesouro Municipal, ela veio por quê? Eu não entendi qual o motivo dela. Ótima pergunta.
porque o artigo 40 ele fala que tem que ter equilíbrio financeiro e atuarial para manutenção do Instituto de Previdência. É um levantamento que se faz para ver a saúde financeira do órgão, para no futuro ele cumprir com os seus compromissos. Em longo prazo. E em 2001, o Ministério da Previdência ele pegou muito firme criando um documento, que a gente já veio conversar sobre ele, o CRP. Então, Certificado de Regularidade Previdenciária. Exatamente. Você tem vários critérios para cumprir nesse documento para poder tê-lo. Se você não cumpre esse requisito, eles cortam. Um desses critérios é o equilíbrio financeiro e atuarial. Isso foi protelado em função de crises do Estado, o próprio Estado de São Paulo. Financeira do país, né? Exatamente. A cidade de São Paulo, os grandes regimes próprios, eles tinham muita dificuldade de manter esse equilíbrio atuarial. Então isso foi protelado durante muitos anos. No final de 2010, eles apertaram o cerco. Quem não fizesse a adequação, eles cortariam o CRP. Como é que se dá essa adequação? Você tem duas alternativas. Ou você aumenta a alíquota patronal, é importante as pessoas entenderem... A alíquota patronal é que tira do funcionário... Não, essa que ele paga. O que tira do funcionário você tira do funcionário, é do funcionário... Servidor. Isso. Funcionário municipal, servidor, etc. E, em contrapartida, o município, certo, paga a parte patronal. Isso. O que, durante muito tempo, o município, em outra administração, não pagou. Escafedeu-se. Exatamente. E isso foi um dos motivos, quando ele foi criado em 94, quando eu fui ser contadora lá já, ele tinha esse problema de não ter dinheiro. Então foi usando toda essa reserva que o Sasson passou uma reserva. Toda essa reserva foi utilizada... Também na parte do Sasson existem as duas partes. Ele foi utilizando e não foi... deixando isso em caixa para o futuro, capitalizando para o futuro. Então, chegou um determinado momento que o estudo atuarial apontava uma alíquota progressiva. Em 2011, essa alíquota seria 22% mais 2,66%. Aí, em 2012, seria 5%. Em 2014, seria 10%. Em 2020, seria 70% da folha. Está entendendo? Porque só assim que você conseguiria manter o equilíbrio. Você tem um outro complicômetro. Sabe quando você financia um imóvel, que você tem aquelas parcelas intermediárias para poder bancar e fechar o financiamento? Isso é por quê? Porque a alíquota que você paga, o percentual que você amortiza, ele não é suficiente. É menor do que aquilo que você precisa, em determinado, aportar recurso para capitalizar isso no futuro e fechar essa conta, concorda? A gente está falando de uma conta. Assim, ainda que a atuária seja uma ciência para poucos, né, a compreensão, a matemática, para a maioria das pessoas, é simples. Você precisa financiar alguma coisa. Eu vou financiar minha aposentadoria. Eu preciso ter um cálculo de quantas contribuições serão necessárias para bancar isso. Mas você tem um complicômetro agora. Mas eu só terminar assim. À medida que as pessoas vêm e consomem esse recurso que você teria que estar aportando, né, toda a contribuição que você fez ela é desviada para outros fins, você vai ficando sem. E cada vez vai ser maior o aporte que precisa fazer. Então, agora, nesse sentido, o município ficou sem saída. Ou ele adotava uma contribuição progressiva, a gente chama isso de contribuição suplementar. Foi essa daí. Ou ele adotava isso, ou ele cindia para criar de novo um outro fundo como foi criado e assumiria o risco da outra. Porque qual que é esse complicado? Assim? Para eu ter a garantia de que eu vou bancar as aposentadorias, eu posso, às vezes, ter que contribuir 70% da folha por mês. Mas isso não é certeza. Algumas pessoas vão falecer no caminho, alguém não vai conseguir chegar no benefício. Vou entrar outra. Exatamente. Então, agora, ele assume o risco, ele assumiu esse risco. Eu estou falando do complicômetro. Você, por exemplo, não pode tirar ninguém mais. Aqueles que adquiriram o direito líquido, certo, legal, inquestionável, para poder receber, você não pode mexer, que é questão de alimento na justiça. Isso a emenda não vai solucionar para a gente. Não. Então, vamos continuar nesse raciocínio. O município tem que fazer essa alternativa ou perderia o CRP naquela época. E o que você está fazendo agora? Então, aí ele separou. Naquele Isso momento, foi em 2011. 2011. Nesse momento, era possível. A quantidade de pessoas na ativa contribuindo 11 e o patrão pagando 22, pagava a folha de pagamento daquela época, você entendeu? E tinha também o aporte do INSS. Da compensação previdenciária. Isso. Que já acabou, né?
Não, vem, a gente recebe pro rata, é por pessoa. Calcula-se uma aposentadoria proporcional do tempo que você contribuiu lá, e enquanto você for vivo, o beneficiário recebe esse valor respectivo. Então, o município, ele estava equilibrado, porque ele estava criando um novo fundo capitalizado, e as contribuições eram suficientes para bancar. Agora não está sendo mais. Agora não está sendo mais. E o que você vai fazer, meu bem? Então, a proposta é, como o município está tendo que aportar quase 16 milhões mês para fechar essa conta, que não está fechando mais, dentro desse estudo atuarial, que não é só o que a gente contrata, a consultoria que o Instituto tem, a gente tem um estudo feito lá em Brasília, eu estou indo lá semana que vem, já está agendado lá, para eles me receberem, para a gente dar entrada nesse processo. O atuário lá de Brasília vai fazer um cálculo de algumas pessoas que eu possa transferir para o fundo que está superavitário. Pega uma pessoa que tem 80 anos de idade, que tem uma perspectiva de vida menor, eu vou colocar essa pessoa para ela ser custeada pelo outro sistema. Isso não quer dizer que ela vai ser prejudicada. Nem ela... Ela vai receber. Apenas vai receber de uma fonte ou de outra. A minha grande preocupação, Monedini, é que a gente viva um momento como aconteceu no final desse ano, de não se ter recurso para pagar as duas folhas dos inativos e dos ativos. E você tem recurso no fundo e não tem aqui. Poder usar, você está entendendo? Então é isso. É uma implicação legal. Aliás, eu acho que você devia chamar o sindicato, a MAP, chamar todo mundo e fazer um acerto, porque eu fiquei sabendo agora. Então, eu estou querendo aquele pessoal que tem um fundo blindado, que a gente chama do previdenciário, que está com esse superávit, eu usar parte desse superávit para compensar. Não é que o IPM vai quebrar, ele vai mudar a forma de pagamento. Isso é totalmente legal, isso é totalmente técnico, é em cima da portaria 403 do Ministério. A cada 5 anos você tem o poder de revisar isso. Uma outra coisa também que estão se falando é que se esse grupo está superavitário, ele está pagando 11,22, os 22 está sendo pago é desnecessário, porque pela lei pode ser paritário, 11,11. Aí fizemos um estudo, deu 18%. Esses 4% que eu estou tentando diminuir na alíquota patronal desse grupo novo, eu vou trazer para o grupo antigo para continuar pagando o benefício deles, sem prejudicar a cidade. Fica dentro do IPM mesmo. Exatamente, porque eu estou tirando dinheiro da cidade para bancar benefício. No primeiro momento que você está falando assim, o pessoal assusta porque não entende. Eu estou entendendo porque eu acompanhei a formatação do Sasson desde o tempo do Filomeno Alário, desde quando criou o FAM, desde quando criou o IPM, eu estou vivendo prefeitura, não é verdade? Então, e nós lá no IPM, é claro que nós temos 5 mil aposentados, 10 mil na ativa, é muito difícil que eu consiga, como você falou, eu preciso ir, ir atrás dos colegiados. Sedimentando e explicando. Eu estou à disposição, né, para dirimir qualquer dúvida. A gente eu fiz uma espécie de uma cartilha que saiu num jornal da cidade hoje. Conte comigo para poder orientar. E a gente vai tratar dessa orientação para que a gente não está não vai ter prejuízo subtraindo direito, estamos preservando o direito. Agora outra coisa, só para finalizar. Pois não. Vocês vão pagar metade do 13º esse mês? Esse assunto ainda assim, o IPM, ele tem uma política diferente, né? Porque a gente não trabalha com a CODERP, que é para a folha de pagamento. Porque para fazer essa opção, ela é eletrônica. O governo está decidindo isso e muito em breve a gente vai ter essa resposta. Infelizmente, eu ainda não tenho para te dar. Que é lei. Claro. No tempo do Jabali. Sim. O único que tem direito são os aposentados. Sim. Os outros vai depender de caixa. A gente está trabalhando. É isso que é importante entender. Dinheiro, apesar, né, de ser feito de celulose, não dá em árvore. Não cai do céu. Não cai do céu. A gente precisa ter recurso. Bom, o que você tiver, traga aqui. Vamos, inclusive, depois abrir telefone. Quando você tiver formatado e voltar de Brasília, você vem aqui, o pessoal vai perguntando, você vai respondendo. Fazemos um programa assim. Estou à sua disposição. Obrigado. Obrigada a você. Obrigado a você, telespectador. Até amanhã. Larga a brasa na TV.